O índice de inadimplência e a normalização da oferta de crédito aqui no varejo brasileiro não devem melhorar a curto prazo e nem a médio prazo. Essa é a visão da agência de classificação de riscos Fitch Ratings. Sobre este assunto, conversamos agora com o diretor sênior da empresa, Renato Donati, que já está aqui conosco na programação do CNN Money. Renato, seja bem-vindo, meu caro. Uma ótima tarde a você. Boa tarde, Gabriel. Um prazer estar aqui novamente no CNN Money. O que pressiona o endividamento das famílias, a oferta de crédito e, consequentemente, o varejo brasileiro? Exatamente. Bom, vocês acabaram de mostrar os dados, né, do varejo que mostram uma desaceleração que para nós ela já era esperada. É, Abril versus maio, maio versus abril, a gente viu uma desaceleração importante. E aqui, basicamente, o que a gente está falando é o que a gente está vendo na economia, né? Juros altos, endividamento das famílias em níveis recordes, uma deterioração esperada da inflação para esse ano. A nossa projeção para esse ano é de mais ou menos 5%, mas quando a gente olha alimentos, produtos que são mais voltados ao dia a dia do consumidor, essa inflação ela acaba sendo até mais alta e tem corroído de forma importante o orçamento das famílias. Um outro ponto que a gente acompanha é o crescimento das bets, né? A gente já está falando de mais ou menos entre 250 a 300 bilhões de reais por ano. É um volume muito relevante de um recurso que poderia estar sendo destinado a outras categorias do varejo e está sendo direcionado para as apostas online. E quando a gente fala de inadimplência, que foi, né, o ponto que você comentou, de fato, a gente não espera uma melhora para esse ano e para o ano que vem, talvez uma melhora moderada, se a gente observar uma convergência da inflação para patamares mais próximos ali a 4%, que acho que é um pouco que o mercado está projetando, e se os juros continuarem caindo numa velocidade talvez mais rápida do que a gente esperava. Então, acho que o cenário para o varejo ele é desafiador. Acho que várias categorias, você comentou algumas que se beneficiaram pontualmente de um evento, né, Copa do Mundo, mas quando a gente olha a conjuntura macro, juros, inflação, endividamento das famílias e a corrosão no poder de compra, de fato, a gente não tem uma visão muito positiva para o setor. O último programa Desenrola Brasil, que foi comunicado pelo governo brasileiro, que justamente busca reduzir a inadimplência, aliviar a pressão sobre as famílias do endividamento que está alto no Brasil. Isso não ajuda, isso não traz certo alívio? Para o varejo, não deve ter grandes impactos na avaliação de vocês? Olha, Gabriel, essa é uma boa pergunta. Os dados indicam que o endividamento das famílias não melhorou de forma importante nos últimos meses. Os dados de junho da CNC indicam uma estabilidade no endividamento familiar ao redor de mais ou menos 81%, número muito próximo a maio. Então, o que a gente viu é que no curtíssimo prazo, né, em junho, o endividamento ele deixou de subir, mas assim, ainda de um patamar muito alto, e ele está relativamente estável frente a maio. Acho que os dados de julho, agosto, acho que vão talvez nos dar uma indicação em relação à trajetória, né, do endividamento familiar. Mas nesse momento, apesar dos esforços do governo, o que a gente observou é, de fato não foi uma melhora, né? Acho que é uma conjuntura de fatores, não só um desenrola, mas sim conjugado com inflação, com juros altos. Então não é acho que vários indicadores precisariam melhorar para a gente ter uma visão mais positiva e até para a inadimplência no varejo mostrar sinais mais concretos de retração. Quando a gente fala de varejo, a gente está falando de muitas e muitas empresas, segmentos diferentes. Tem varejo de luxo, tem varejo de alimentos, medicamentos, roupas, sapatos. Quais segmentos ou setores do varejo brasileiro que estão mais expostos a essa inadimplência e, consequentemente, ao endividamento dos brasileiros? Boa. Olha, a nossa visão é que os principais, né, onde a gente vê uma inadimplência mais alta dentro do varejo, é basicamente as empresas que operam no segmento de moda, ou seja, as empresas de vestuário. É muito comum que essas empresas elas ofertem cartões de crédito próprios, com a própria bandeira
da empresa, justamente para fomentar as vendas, né, para os consumidores, vender um pouco mais, ter um pouco mais de flexibilidade em relação a prazo. E também é muito comum que essas empresas concedam empréstimos pessoais. E justamente por que que esse é a categoria que a gente tem uma preocupação maior e que a inadimplência ela tende a ser mais alta? Porque muitas vezes essas empresas elas ofertam crédito para uma faixa da população que é um pouco mais vulnerável a oscilações na conjuntura macroeconômica. Muitas vezes é uma população com uma renda um pouco mais baixa, um orçamento um pouco mais baixo, que muitas vezes a gente diz que é desbancarizado, que não tem 100% dos acessos a bancos tradicionais ou não tem um limite aprovado que permite que essa parcela da população utilize o cartão em várias modalidades. Então, essas empresas de varejo de vestuário, elas oferecem esse cartão e incorrem com um risco um pouco mais alto. Esse é o setor que hoje, na nossa visão, tem um patamar mais alto de inadimplência, é, justamente por esses fatores que eu comentei. Suficiente para mexer com a classificação de riscos? Vocês veem, por exemplo, talvez alguma oscilação para estas empresas, para esses segmentos, em especial as varejistas de moda que têm o próprio cartão? Se eu não me engano, essa semana a gente vai publicar uma entrevista que eu fiz semana passada com o presidente da C&A. Ele me disse o seguinte: o cliente com cartão na mão consome em média 20% mais, então é estratégico também para as companhias não largarem mão desse crédito. Sem dúvida, você está super correto, é super importante. O cartão, ele mais ou menos, ele representa, em média, de 25% a 30% das vendas dessas companhias, o cartão próprio. E quando a gente fala de risco, acho que foi muito importante a sua pergunta, porque a gente tem que diferenciar a inadimplência da qualidade de crédito das empresas. Quando esse negócio ele é bem administrado, a operação de serviços financeiros no varejo, ele tende a ser bastante rentável. Você sabe que as taxas de juros no Brasil, elas são altas, as taxas dos cartões de crédito são mais altas ainda, então, mesmo com uma inadimplência relativamente alta para os padrões tradicionais, essas empresas elas conseguem trabalhar com uma certa rentabilidade e até muitas vezes contribuir para a rentabilidade geral do negócio. Nós fizemos ações de rating nas companhias de varejo já muito logo depois da pandemia. Eu diria que desde então as empresas, no geral, têm feito um trabalho bastante importante de disciplina financeira, de reduzir crescimento, de manter a originação de crédito estável. Então, por mais que a inadimplência esteja alta, as empresas não estão ofertando muito crédito. A gente vê as carteiras de crédito das companhias ou diminuindo ou crescendo muito próximas à inflação, o que ajuda, de certa forma, a conter uma piora mais acentuada na inadimplência. Então, hoje, dentro do portfólio da Fitch, a gente não vê nenhuma pressão nas empresas que a gente classifica do ponto de vista de risco de rating financeiro. Muito obrigado, Renato Donati, sempre bem-vindo aqui à nossa programação, meu caro. Eu agradeço imensamente por compartilhar as tuas visões e visões da Fitch aqui com a nossa audiência. Até uma próxima ótima noite. Até ótima, boa noite, obrigado.